Olá pessoal, boa noite, muita luz, muita paz, prazer estar aqui com todos vocês. Bom, então agora, né, nós vamos falar, né, no mês de dezembro, sempre, vamos falar de Jesus, né? É sempre um grande tabu, né, falar de Jesus, é sempre complicado. Por quê? Porque existe um arquétipo evangélico, né, aí, né? E esse arquétipo evangélico, ele é muito difícil de ser quebrado, né? Então é um parâmetro assim bastante complexo você mexer com Jesus. Bom, onde está Jesus hoje? Para vocês entenderem onde está Jesus hoje, você tem que entender de onde veio Jesus antes da terra, né? E você tem que entender uma coisa que os religiosos não entendem. Os religiosos não entendem nada de galáxia. Não entende nada de universo, de astrofísica, de distâncias de realidade de outros mundos. Acho que só existe a Terra nesse universo. Acho que todo mundo tem que ficar 10, 20, 50 mil anos aqui na Terra. Como se fosse uma grande prisão, né? Interestelar. E outras, né? Os cristãos só têm uma noção de uma vida, né? Você está me entendendo? E não tem a noção de reencarnação, nada disso. Então, uma coisa que fica bastante complicado falar de Jesus dentro de um contexto extremamente limitado de percepção, de visão das pessoas, tá? Mas a gente, estamos aqui, vamos tentar falar, né? E vamos discutir isso aqui, tentar cada vez mais aperfeiçoar a visão de nós mesmos no universo e de nossos grandes mestres que passaram pela Terra. Então, vamos lá. Então, nós temos que começar com uma visão, né? Vamos começar com a visão de nossa galáxia, né? Nossa galáxia, ok? Eu, inclusive, tem muitos cristãos, muitos indivíduos falam Jesus é o Senhor Deus do Universo. Senhor Deus do Universo é complicado. De uma galáxia é impossível, quanto mais do universo. Né? Tá querendo colocar o Darth Vader na jogada, Imperador da Galáxia, né? Então, nós vamos tentar entender, nós não podemos superdimensionar uma criatura que todos nós temos nossos próprios limites, temos limites em cima de tudo isso daí. Nós precisamos entender o posicionamento de cada um de nós, de cada um de nossos mestres do passado, né? Porque a concepção que os judeus fez de Deus é um Deus imperador, Jesus sentado à direita, aquela coisa toda, né? Complicada de Deus, a visão de Deus, né? Deus, né? Então, a nossa galáxia, hoje a astrofísica cresceu muito, a astronomia, nós temos uma visão muito maior da posição do planeta Terra dentro deste chamado universo. Tá? Então, para se entender onde está Jesus nisso tudo, temos que entender onde está a Terra nisso tudo. Tá ok? Então, né, nós temos uma estrutura chamada galáxia, que é uma estrutura espiralada assim. Vista de cima. Vista de perfil, ela é estreita, ela é achatada, ela tem um núcleo e uns braços espirais achatados. Ela parece essa figura aqui quando você a vê de perfil. Não. Não, bem. Deixa ela. Tá querendo brincar? Vocês vão brigar ou brincar. Charlie. Charlie. É o grandão. Então, os físicos já descobriram que o nosso Sol, o nosso sistema solar, ele fica assim num ponto bem distante em relação ao chamado centro de nossa galáxia. Nós ficamos a uma distância de, essa distância aqui vale 30 mil anos-luz. Né? 30 mil anos-luz. A galáxia toda, ela tem um diâmetro, né? A galáxia toda tem um diâmetro, né, de aproximadamente 100 mil anos-luz. Tá? Ok? Quando a gente vê a galáxia de perfil, o núcleo, esse núcleo aqui,
ele tem um diâmetro, né? É meio esférico, ele tem um diâmetro também, né? Este fio aqui, ele tem um diâmetro de 16 anos-luz. 16 mil, tá? É sempre 1000 aqui. Ano-luz. Ok? Aqui, o braço espiral, ele é mais reduzido, ele tem uma espessura, vou colocar E aqui, essa espessura de 5.000 anos-luz. Pode colocar, não tem foto da Via Láctea, bem, não existe. Porque ninguém tirou foto de nós mesmos. Nós estamos dentro. Mas é mais ou menos isso aí, olha lá. Né? Nós temos um disco galáctico, bojo central, halo galáctico. Né? Isso visto de perfil, tá? Bonitinho, bacana mesmo. Tá? Então, gente do céu, a população estelar, presta atenção. Essa região, essa bola central, nós chamamos de núcleo. Núcleo da galáxia. Tá? E, por incrível que pareça, 99% de todas as estrelas estão no núcleo. Ok? Os braços espirais, essas halos aqui em volta, que são os braços, eles têm apenas 1% da população de estrelas. Nós estamos nesse 1% aí, tá? Os astrofísicos calculam que nossa galáxia toda tem uma população estelar de aproximadamente, presta atenção, 400 bilhões de estrelas. Um 1% de 400 dá quanto? Vão, seus calculadores matemáticos. Não. 4 bilhões. Então, 4 bilhões de estrelas estão distribuídas aqui. E aqui vai ter quantos? 396 bilhões. Então, a maior parte das estrelas estão lá. Então, aí nós temos uma coisa chamada POP 1 e POP 2. Ou seja, população 1 e população 2. A população 1 são as estrelas do núcleo. Elas são estrelas muito velhas. Né? Estrelas até com mais de 10 bilhões de anos de idade. De anos. As estrelas da população, elas variam entre estrelas muito jovens e as mais velhas tendo seus em torno de 5 bilhões, as mais velhas. O nosso Sol não é dos mais velhos. Ok? Então, o nosso Sol está nessa categoria, nós temos 4,5 bilhões de anos de idade. Tem estrelas aqui, as Pleiades têm 100 milhões de anos de idade. Muito jovem, em relação a... Então, o que você pode pensar é o seguinte, presta atenção. Você sabe de onde veio Jesus, né? E onde veio todo mundo, todos nós, essa brincadeira toda. Vocês têm que entender que 99% das estrelas da galáxia existiam muito antes do nosso Sol nascer. Então, isso só a nossa galáxia. Tá? Então, você não pode pensar que uma pessoa, possa administrar tudo isso. É utópico, você está entendendo? Muito menos uma única pessoa administrar 8 bilhões de almas encarnadas e mais 4 tantos desencarnados. É muita coisa. Certo? Você vê que países pequenos, com um presidente ou ditador, já dá maior pepino, maior desgraça para administrar. Né? Então as coisas não são tão simples quanto a gente parece. Né? Muito bem, agora... Com essas avaliações, você tem que perguntar, quando a Terra não tinha nascido, onde estava Jesus? Onde estavam esses líderes espirituais? Que hoje atuam na Terra, ou atuavam há 2000 anos atrás? Né? Então, o universo.
Entendeu? Na escala maior, os cientistas aprenderam o seguinte, que as galáxias elas se reúnem em grupos, em blocos, em aglomerados, em clusters. Então, elas fazem isso aqui, ó. Por forças gravitacionais, elas fazem isso. Aí lá, outros grupos. E assim vai. Então, o universo é permeado assim. Na sua escala maior, você vê assim, aglomerados de galáxias. O nosso aglomerado de galáxias, local, onde a nossa galáxia faz parte, tem um conjunto de galáxias. Quantas galáxias tem no aglomerado local? Mas você vai ter aglomerados que vai ter mais de 60 mil galáxias. 60 mil galáxias. Eu já disse, as galáxias têm tamanho P, M, G e GG, e super G. Certo? Quanto? A nossa, então, aglomerado local, onde a nossa galáxia faz parte, tem 54 galáxias. Ok? Nós somos uma aqui, ó, nós somos a Via Láctea, no meio de um aglomerado. O universo conhecido, os aglomerados vão se espalhar pelo cosmos de uma forma imensa. É um negócio absurdo a grandeza. Não cabe na mente humana como é que uma inteligência pode organizar tudo isso daí e tomar conta de tudo isso daí. Hã? Você viu a declaração do japonês que eu mandei para vocês na internet? Do Michio Kaku? Não, ontem eu mandei. Ontem acho que eu mandei. Do japonês lá, o grande cientista físico quântico americano, a conclusão que os físicos mais inteligentes estão chegando, que necessariamente o universo tem que ser feito por uma criatura inteligente. Ele não pode acontecer por acaso. Ninguém está aceitando mais essa ideia que o universo surgiu por acaso. É muito complexa a matéria, tal, as leis que regem a física, para que tudo tenha acontecido ao acaso, a vida acontecido ao acaso, a galáxia, tudo ao acaso. Entendeu? Então, eles já estão aventando a possibilidade de nós sermos frutos de uma civilização extraterrestre muito avançada. A humanidade aqui. Ser fruto de uma civilização muito avançada extraterrestre. E nós somos, claro, esse corpo, tudo, eu falo isso para vocês o tempo todo, e, coitado, estão descobrindo isso agora. Né? Acho que alguém deu o meu livro para eles lerem. Né? Ai, Jesus, não. Estão lendo o Projeto Terra lá. Então a pergunta que vocês têm que fazer, quem era Jesus antes do sol nosso nascer? Em relação a tudo isso aqui que nós estamos conversando. O cristão não sabe disso. Ele acha que o universo é só a Terra. E o mundo estrela vazia que não serve para nada. Para enfeitar o céu. Então, Jesus, né, o Senhor, sentado à direita de Deus. Ele é Deus. É filho de Deus, é Deus. E para nós sobrou o quê? Né? Quem não tem pai, o que é? Se Jesus é o único filho de Deus, nós somos o quê? Só pode ser filho da puta. Né? Não é uma visão muito distorcida da realidade, da nossa natureza em cima de tudo isso daí. Então, vocês têm que entender que para organizar tudo isso daí, eu vou tentar dar uma ideia para vocês simples, vou pensar simples, para facilitar o raciocínio da mente. É claro que a coisa é um pouco diferente disso, mas a gente, para raciocinar, vamos entender assim, por enquanto. Né? Como que está a ordem no universo? Então vamos lá. Só para vocês terem uma ideia, o universo, nós vamos colocar já aqui para a gente raciocinar. Vocês não estão mais há 2.000 anos atrás. A humanidade tem muito conhecimento científico. Se você não unir ciência e espiritualidade, você vai ficar para trás. Você vai ficar um crente fanático só. Um atrasado completamente no espaço e no tempo. Ou seja, a hora que morrer vai dar um puta trabalho lá. Né? Então, o universo. Né? Então agora nós temos que pensar esse universo
composto por trilhões de galáxias. É um negócio absurdo, é trilhões de galáxias. Esse Deus que você pensa tinha mania de grandeza. Então vamos pensar que cada coisinha desse aqui é uma galáxia. Então vamos imaginar que de alguma forma nós tenhamos um governador central, um coordenador que vai coordenar todas as galáxias. Então esse aqui, esse centro, ele é central, ele vai coordenar todas, esses trilhões de galáxias, né? Nós vamos estar, a galáxia inteira respondendo a um comando universal. Uma inteligência que nós não imaginamos como ela é, como ela opera, como ela funciona. Aí você pega, desce aqui, e nós vamos analisar só uma galáxia. É uma galáxia no meio disso tudo. Essa galáxia tem, vamos supor a nossa, 400 bilhões de estrelas. Hoje. Porque as estrelas nascem, crescem e morrem. Vamos pensar no seguinte, então, que aqui nós vamos ter, né, um comando da galáxia, da Via Láctea. Então esse comando da Via Láctea nós vamos chamar da Federação Galáctica. A Federação Galáctica, ela cuida, e cada uma desses trilhões de galáxias tem uma Federação Galáctica associada à sua galáxia específica. Tá ok? Entendeu? Então nós temos a chamada controle da Via Láctea, ou a nossa chamada Federação Galáctica. Essa Federação Galáctica, ela é responsável por 400 bilhões de estrelas, sistemas planetários. Cada estrela podendo ter diversos planetas e assim por diante, dentro dessa rotina. Espera aí, filha, depois o papai pega você. Né? Então, nós temos que entender que a galáxia, como ela é muito grande, a gente pega a galáxia e divide ela em setores. Né? A Enterprise até brinca, ela divide em setores, em quadrantes. E cada quadrante tem bilhões de estrelas. Cada quadrante carrega bilhões de estrelas. Vamos supor que tenha 400 quadrantes. E aí você tem, né, para facilitar, é como São Paulo, por exemplo. São Paulo tem 20 bilhões de habitantes na grande São Paulo. Então os caras dividem em subprefeituras, sabia? Tem mais de 100 subprefeituras em São Paulo. Cada bairro em São Paulo é uma cidade do tamanho de Limeira. Entendeu? Então você tem subprefeituras que vão administrar aquele bairro, aquela região, aquela coisa lá. Então a mesma coisa que, se você tem essa parte da galáxia aqui, esse outro lado aqui, as pessoas do núcleo, que é muito mais intensa, né? No núcleo você tem comandos da federação, todos respondendo à Federação Galáctica. Por quadrante, né? Então você trabalha por quadrante, cada quadrante tendo seus bilhões de estrelas. E aí você vai descendo. Vamos supor que nesse quadrante está o nosso Sol. Então, aí você vai ter, né, o que nós chamamos disso aqui, ó. Você vai ter os comandos solares. Os comandos solares, eles comandam sistemas solares. Por exemplo, você tem que entender que nós somos um sistema solar. Não tem vida só na Terra. A vida astral tem várias regiões do nosso sistema solar. Astral, não físico. A Terra, desse sistema solar, a Terra foi a única escolhida para implantar formas de vida mais avançadas na superfície densa da matéria. Os outros, você pega Júpiter, você pega isso, luas de Júpiter, Saturno, esses lugares aí, tem vida astral. No plano astral só. Comunidades astrais. E é comunidade, não é coisa muito grande, não. Sabe? Então, aí você vem, então, para o comando que nós chamamos planetário. Né?
O comando, eu penso de um jeito e escrevo do outro. Oh, meu Deus. Então nós vamos ter o comando planetário. No caso, planetário. No caso, Terra. Então esse comando planetário Terra, ele vai responder ao comando solar, que vai responder ao comando do setor galáctico. E o setor galáctico vai responder pelo comando da Via Láctea, que é a Confederação Galáctica, que vai responder ao comando central universal, que controla todas as galáxias do universo e assim por diante. Para a gente entender. Então, dentro de toda essa grandiosidade de cadeias de comando, onde está Jesus?